vitória que traz paz. Paz para o torcedor e paz para o Rafael Paiva. Paz, pois se hoje era necessário o Rafael Paiva vencer o Fortaleza dentro de São Januário para mostrar a Pedrinho, a Felipe, a Marcelo Santana, o mais novo diretor executivo do Vasco, a sua capacidade em gerir o Vasco da Gama e ser efetivado como novo treinador, com toda certeza, hoje ele mostrou isso. E apenas não mostrou ao corpo de funcionários hoje que gerem o futebol do Vasco da Gama a sua capacidade. Como também o Vasco hoje, comandado por Pedrinho, Felipe, Marcelo Santana, Rafael Paiva, mostrou às pessoas que passaram por aqui como não é difícil fazer futebol, como é fácil fazer futebol e como as pessoas que passaram pelo Vasco da Gama prejudicaram o futebol do Vasco. É importante a gente, antes de entrar no assunto desse pós-jogo, voltar um pouco atrás, olhar para trás e a tudo aquilo que o Vasco da Gama fez de errado para chegar nesse momento do ano, nesse momento de 2024, já estamos no mês de julho, e ver a necessidade grande que o Vasco da Gama tem de reconstruir e está reconstruindo o seu trabalho sob o comando do Rafael Paiva. A gente fecha um 2023 com um elenco limitado. O Vasco da Gama não tinha um grande time, mas tinha uma base, tinha uma estrutura, tinha um bom técnico na beirada de campo que conseguiu ajeitar o elenco do Vasco da Gama. Tínhamos um esqueleto de elenco, um Léo Jardim que agarrava muito e hoje ainda agarra, é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. Um Lucas Piton que terminou o ano muito bem, um sistema defensivo forte com o Medel, com o Maicon, com o Léo. Um lateral direito que foi comprado pelo Vasco no início do ano. Um meio-campo que conseguia sustentar. A gente tinha o Zé Gabriel, que terminou o ano jogando muita bola. Tínhamos um Dimitri Payet, que havia uma grande expectativa, ele conseguindo entrar em forma física para a temporada de 2024. Tínhamos um Gabriel Peck, tínhamos um Marlon Gomes, tínhamos um Verratti. O Vasco fecha o seu 2024, deixando para o torcedor vascaíno muitas expectativas. Aliás, fecha o seu 2023, deixando muitas expectativas para o seu 2024. Mas se chega a 2024 e se entrega nas mãos de um CEO, um diretor, um baita profissional da área financeira, as chaves do futebol, onde o mesmo mostrou nitidamente que não tem capacidade alguma de gerir, e não teve. Trabalho do Vasco da Gama em 2024 até o momento em que o grupo norte-americano sai do Vasco da Gama é simplesmente desastroso. O Vasco mostrou para o futebol brasileiro o que não se deve fazer num clube de futebol. É contratado um diretor executivo com muita pompa, que prejudica o diálogo entre uma empresa norte-americana que já é muito enrolada no assunto futebol e um departamento de futebol, à época gerido, por Alexandre Matos, mas também com uma grande influência do técnico argentino Ramon Dias, onde não se fala, não se dialoga, uma grande confusão. Isso tudo reflete no desempenho do Vasco dentro de campo. Contratações pedidas não chegam, jogadores que o Ramon teria um grande desejo da permanência não ficam, e tudo isso vai prejudicando, tudo isso vai moendo o vestiário do Vasco. A gente chega no ápice de toda a confusão naquela eliminação para a equipe do Nova Iguaçu. O Vasco da Gama que ali naquele momento estava de fora do Campeonato Carioca, passava um dos maiores vexames da sua história e entrava num Campeonato Brasileiro com essa rixa entre departamento de futebol e comissão técnica. Em determinado momento do ano, a gente vê um técnico, Ramon Dias, onde se há também entre ele, Ramon, e o departamento de futebol, gerido pelo Lúcio Barbosa, uma grande confusão. No ápice, a goleada para o Criciúma, a sua saída, uma demissão ou um pedido de demissão. E o Vasco da Gama ali se vê necessário a reconstruir novamente um trabalho. E ali naquele momento, o CEO, Lúcio Barbosa, que volta a repetir aqui, pode ser um grande nome da área financeira, mas não é um grande nome na área do futebol. Ele contrata o técnico Álvaro Pacheco, um técnico que vem do futebol português também com muita pompa, muita expectativa. Após um bom trabalho, é importante levantar aqui a mesa, após um bom trabalho no Boa Vista, mas não consegue desempenhar, ou aliás, no Vitória de Guimarães, mas não consegue desempenhar. Passam 4 jogos, no meio tempo o Vasco da Gama toma o controle do futebol, no caso o Clube de Regatas Vasco da Gama, tira o grupo norte-americano
à frente do comando do futebol do Vasco da Gama. Pessoas que trouxeram Álvaro Pacheco ao Vasco da Gama saem, que no caso era o Lúcio Barbosa. Pedro Martins pede para sair e o Vasco rapidamente tem que passar por esse processo de reformulação. E é um processo de reformulação que passa muito por dentro e por fora das quatro linhas. Porque se dentro das quatro linhas o Álvaro Pacheco, após um trabalho desastroso no Vasco, sem dúvida nenhuma, um dos piores trabalhos que eu já vi de um técnico sob o comando da nossa equipe, com 4 jogos, 3 derrotas e um empate contra um Cruzeiro que mal jogou bola em São Januário. O Vasco não conseguiu, causar nenhum problema ao Clube Mineiro. O técnico Álvaro Pacheco sai, o Rafael Paiva é se colocado novamente a essa pressão, e o Vasco tem que correr contra o tempo, ou para buscar um nome, ou para entender que daria para manter o Rafael Paiva, buscar um diretor executivo e reconstruir. E é nisso que fica. Rafael Paiva completou hoje o seu 4º jogo no Vasco da Gama. E por incrível que pareça, aquele Vasco cheio de expectativas para o 2024, após um bom 2023 de Ramon, ou aquele Vasco que vinha sob o comando do técnico Álvaro Pacheco também, cheio de expectativas, não jogou tão bola quanto o Vasco hoje de Rafael Paiva. Eu tenho convicção de que a partida de hoje, entre Vasco da Gama e Fortaleza, para pouco mais de 14.500 pessoas que estiveram presentes nas arquibancadas de São Januário, jogou um futebol tão bom que a gente talvez não tenha visto ainda nesse Campeonato Brasileiro. O Vasco enfrenta hoje uma equipe de G10. O Vasco enfrenta hoje uma equipe que, jogando principalmente dentro do Nordeste, causa dificuldade. Mas o Vasco que hoje, jogando dentro de São Januário, se impôs. Jogou como Vasco, venceu como Vasco e deu alegrias para esse torcedor vascaíno que tanto sofre e que precisa de tão pouco para ser feliz. O Vasco hoje vence, mas acima de tudo hoje, Pedrinho, Rafael Paiva, Felipe, os 3 pilares do futebol do Vasco da Gama, teremos aí em breve Marcelo Santana trabalhando de uma forma mais efetiva dentro do futebol. Eles mostram como não é difícil fazer futebol. E foi inclusive um tema da própria entrevista de Rafael Paiva alguns dias atrás. O futebol é fácil. O futebol é fácil. O difícil é fazer o fácil. E o Rafael Paiva hoje faz o fácil e está fazendo desde a sua primeira partida após a saída do Álvaro Pacheco. É colocar na zaga quem tem capacidade de jogar. Não é inventar. É colocar no ataque o David, que não sei se vocês lembram, sob o comando do técnico Álvaro Pacheco não era titular e na primeira partida contra o Flamengo, naquela goleada pelo placar de 6-1, nem sequer relacionado foi. É colocar o Vitor Luiz na reserva e o Lucas Piton na lateral esquerda como titular. É colocar o João Vitor. Não inventar. É colocar o Adson no lugar certo. Não inventar também colocar o Adson no lugar invertido, como vinha jogando com o Rafael Paiva. É colocar o Hugo Moura como primeiro volante. É achar o JP, um baita jogador que não vinha atuando. É fazer o básico, o que o técnico português não fez. Mas, acima de tudo, acima de um grande trabalho hoje que o técnico Rafael Paiva vem fazendo sob o comando da equipe, e é um baita de um trabalho, volto a repetir, eu creio que hoje o técnico Álvaro Pacheco, caso ele esteja assistindo aos jogos do Vasco da Gama, ele deve estar se perguntando o que de ruim eu fiz. E entendendo. Porque, ao meu ver, um técnico que passou pelo Vasco, o desastre que foi, e hoje, 4 jogos, após a saída do técnico Álvaro Pacheco, o Vasco já tem 2 vitórias contra 2 bons adversários, é para o Álvaro Pacheco fazer uma análise de si e reconsiderar talvez algo que ele vinha fazendo na sua carreira como técnico profissional. Mas não é apenas uma resposta do Rafael Paiva para as pessoas, para o Pedrinho, para a diretoria, acima de tudo mostrando a capacidade que o mesmo tem para ser o técnico do Vasco. É uma resposta hoje da diretoria do Vasco da Gama, mostrando como se é gerir um grupo, mostrando como se é fazer um futebol. Até porque após a partida foi-se perguntado ao atacante argentino Pablo Verratti sobre o técnico Rafael Paiva. E o Paiva, o Verratti não falou muito sobre o Paiva. Inclusive ele nem falou. A resposta da pergunta feita de Pablo Verratti foi: hoje dentro do Vasco a gente está aprendendo a jogar como Vasco. A ter um DNA de Vasco. Jogar pela torcida, jogar pelo Vasco, jogar pela família, jogar pelos nossos. E talvez, meu amigo torcedor, esse DNA de Vasco era a cereja do bolo que faltava para o Vasco.
A gente daqui desse lado nunca reclamou que faltava salário em dia, nunca reclamou que faltava profissionalismo. As críticas nunca foram essas. Mas a gente sempre, durante esse período em que o grupo norte-americano esteve sob o comando do futebol do Vasco, tocava na tecla que talvez o Vasco estivesse se afastando do DNA de Vasco. E nada melhor do que ter na presidência Pedrinho e dentro do vestiário como diretor técnico Felipe, para que esse DNA de Vasco venha à tona. O Vasco hoje não joga como o Vasco da Gama apenas pelo Rafael Paiva. O Vasco hoje joga como o Vasco da Gama por esse DNA de Vasco está sendo recuperado. E a gente fala e sabe muito bem disso. Quando esse DNA de Vasco é colocado em jogo, meu amigo, é muito difícil dessa liga do Vasco em si não dar certo. E hoje foi assim, com uma linda festa na torcida vascaína, com o DNA de Vasco da Gama, o Vasco venceu a equipe do Fortaleza dentro de São Januário. 2-0, o primeiro gol do Vasco da Gama marcado pelo atacante... Perdão, primeiro gol do Vasco da Gama marcado pelo meio-campo, Matheus Carvalho, uma linda jogada feita pelo David, e aos 48 minutos da primeira etapa, Matheus Carvalho acerta um chutaço. Jogador que vem realmente merecendo ser o titular desse setor de meio-campo, acerta o chute e abre o placar para o Vasco da Gama. O Vasco vira o segundo tempo com 1 a mais e 1-0 ao placar. E chega logo no início da segunda etapa, aos 18 minutos do primeiro tempo, com o segundo gol. Numa linda assistência de Lucas Piton, num cruzamento, a bola cai exatamente num ponto onde Pablo Verrete chega sozinho para cabecear e fazer o 2-0 no placar. Com 2-0, o Vasco nitidamente, para quem acompanhou a partida, se viu. Tirou o pé, deixou o Fortaleza vir para cima e apenas segurou a vitória. 2-0, um jogo em que o Vasco da Gama ele tem, para você ter noção, mais finalizações do que todos os outros jogos sob o comando do Rafael Paiva. O Vasco termina essa partida contra a equipe do Fortaleza com 19 chutes, sendo 9 deles na direção do gol do João Ricardo, goleiro do Fortaleza. O Vasco, quando tinha Álvaro Pacheco sob o comando da equipe, não conseguia finalizar dessa forma. O Vasco, com o Álvaro Pacheco sob o comando da equipe, chegou apenas uma vez ao gol do Flamengo, uma vez ao gol do Cruzeiro, não levou perigo ao gol do Juventude e muito menos ao gol do Palmeiras. Um Vasco que hoje mostrou que é fácil jogar futebol, é simples jogar futebol e que não tem elenco principalmente para estar na solução que se encontraram. Um Vasco que fecha essa noite de quarta-feira com um tabu que jamais foi quebrado e será mantido, a gente espera que por muito tempo. O Fortaleza nunca venceu o Vasco da Gama em São Januário e o tabu continua. E dos 14 pontos hoje que o Vasco da Gama tem dentro da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, inclusive o Vasco hoje ocupando a classificação do Brasileirão, a 14ª colocação, pelo menos até o momento, né? Consegue aí ser uma equipe forte dentro de casa. Pois desses 14 pontos que o Vasco da Gama tem, todos eles foram conquistados dentro de São Januário, dentro de casa, dentro daquilo que é o nosso território hostil. O Vasco vence, traz ânimo e a gente tem que pontuar algumas coisas aqui importantes a falar. Hoje o Vasco da Gama venceu muito bem organizado. E eu falei durante todo esse período do vídeo. Eu tenho convicção de que realmente foi um dos melhores jogos do Vasco da Gama na temporada de 2024. Em números, o Vasco termina o jogo com 60% da posse, em finalizações, em jogadas criadas, em movimentação do grupo. Hoje há uma ideia de trabalho. As críticas que a gente sempre direcionou ao ex-técnico do Vasco da Gama, no caso português Álvaro Pacheco, nunca foi apenas pelo treinador, nunca foi apenas pelos resultados, até porque a gente tem por mania, no caso do torcedor brasileiro, ser um torcedor resultadista. Mas a questão do Álvaro Pacheco, volto a repetir, jamais foi por resultado, mas foi por desempenho. O Vasco, sob o comando do técnico Álvaro Pacheco, não desempenhava, não jogava bola, não era superior em nenhum momento da partida e não tinha nenhuma ideia de trabalho. A gente olhava para o campo, sob o Vasco da Gama no comando do Álvaro Pacheco, e via um raso, um vazio de ideias. Um time perdido, um time bagunçado, um time sem jogadas. E foi por isso que a gente tanto bateu na tecla sobre a necessidade urgente de uma saída do Álvaro Pacheco e de uma mudança no cargo técnico do Vasco. E que bom que isso aconteceu. Porque hoje, nitidamente, o técnico Rafael Paiva, volto a repetir o que para mim é a frase desse vídeo, mostra como é fácil se fazer futebol. Importante pontuar, partida muito boa do Moura, partida muito boa do zagueiro Léo, partida muito boa do Rojas, que entrou na segunda etapa da partida, e para mim hoje merece ser o titular.
Não tem mais condições do Maicon ser o titular desse sistema defensivo. Tá muito mal na zaga o Maicon. Assim, eu acho melhor que afastar. Talvez o que aconteceu com o Léo possa também acontecer com o Maicon. Hoje o Vasco da Gama viu um Léo sem a braçadeira de capitão, mas que jogou bola. E talvez esse período longe dos gramados tenha sido essencial para que ele conseguisse voltar a ter um bom desempenho. E acho que isso é necessário hoje para o Maicon, porque não está dando mais. Mais uma partida muito ruim, muito abaixo do zagueiro, que é uma das referências desse elenco, nitidamente. E o Vasco da Gama que vai ganhando confiança aos poucos. O Vasco da Gama que vai engrenando aos poucos. E o Vasco da Gama que aos pouquinhos vai fazendo com que o seu torcedor retome aquela confiança que se foi durante a passagem de Álvaro Pacheco na Colina Histórica. O Vasco vence, e vence bem, e vence dando esperança e confiança de que talvez as coisas ainda irão melhorar nesse 2024. Ainda temos Coutinho, ainda temos Souza, ainda temos Alex Teixeira, ainda temos novos nomes a chegar. A gente espera, é claro, que com esses novos nomes, o Vasco da Gama também consiga melhorar de desempenho. Tá animado, torcedor? Deixa aí a sua opinião nos comentários, que a gente fica por aqui. Esse foi o nosso pós-jogo de Vasco da Gama e Fortaleza. Contamos, é claro, com a presença de todos vocês, através do seu like, do seu joinha, do seu gostei, que é de sua importância para o crescimento e a divulgação do nosso conteúdo. Vamos que vamos! Se inscrevam, compartilhem e, como nós sempre falamos aqui, saudações vascaínas!